Olá, tudo bem? E aí, pessoal do segundo ano, minha turma? Vamos acordar, é horário da gente estudar, né? Um grande beijo a todos, uma saudade imensa, mas estudar é preciso, né? Vamos aí hoje abrir nosso livro na página 610, que tem o título Modernismo Brasileiro Antecedente, né? A gente vai iniciar aí por que a história da arte existe tantos conflitos, né? Por que na história da arte existe tantos conflitos? É explicável porque a arte ela vai mudar de acordo com o comportamento humano. A arte ela é inerente do ser humano. Só o ser humano produz arte. A arte também é objeto da inventividade humana. Ela sai de dentro da ideia que o homem tem intrinsecamente e é colocada sobreposta, né, de acordo com uma técnica, uma linguagem, né, e nessa linguagem é a forma de expressão humana. O ser humano simplesmente ele fala, o ser humano simplesmente ele ele fala o que pensa, materializa em uma música, em uma escultura, em uma pintura, independente do suporte, aquilo que ele tem dentro de si, aquilo que ele formula a sua ideia. E com isso, o ser humano também, ele não só concorda com tudo, mas também discorda de várias coisas. E nesse discordar entra o conflito, porque na sociedade nem todos concordam com tudo ou discordam de todos, né? Cada um tem a sua opinião. E muitas das vezes essas opiniões não são observadas, essas opiniões são sufocadas por determinados líderes ou politicamente, ou determinado sistema econômico, onde os artistas se expressam a sua indignação por intermédio das pinturas, por intermédio também das outras linguagens, como a escultura, o cinema, o teatro, a música, enfim. Né? Então, por isso que talvez isso responda a nossa pergunta. A história da arte se fundamenta sobre conflitos geracionais, de geração para gerações. E o mais novo combatendo o mais velho, uma linha de pensamento negando a outra, isso é de praxe. Esses conflitos existem porque a arte em si representa o pensamento de um povo em determinado contexto histórico. A história está acontecendo a todo momento. Tudo muda o tempo todo. E seria estranho se a arte se mantivesse estagnada, alheia ao tempo e às mudanças. As mudanças levam ao choque, algo que para muitos pode ser considerado normal, antigamente podia ser um traje ou um impossível. A história da arte sempre nós vemos conflitos entre uma arte que está estabelecida e um novo momento que surge, exigindo espaço e buscando novas ideias e valores. Esse enfrentamento constantemente se renova ciclicamente. E esse combate que nos oferece ideias novas, que levam a humanidade adiante, proporcionando-nos a oportunidade de desconstruir conceitos, regras que não se adequam mais à realidade. Nesse capítulo, vamos estudar o início do conflito cultural que aconteceu no Brasil, começou no século XX, o nascimento do modernismo brasileiro. Então, o modernismo eram pessoas aí da vanguarda brasileira, da pintura, né, da escultura. E quando a gente vai falar de modernismo, a gente vê que talvez pense na modernidade, em romper os laços com o passado. Mas isso não aconteceu de fato. As pessoas tinham essa ideia de modernidade, mas muitos dos artistas eles achavam que alguns modelos artísticos ainda eram que não eram adequados, né? Que pintura e desenho e escultura e música deveria ser ditada ainda pela regra acadêmica, pelo certinho, pelo material, pelo suporte, pelo aquilo que é determinado dentro da faculdade, e só quem produzia arte eram os intelectuais, porque a arte é coisa de gente rica, de gente erudita, de gente formada, né? De gente que pensa. O cara que era um cidadão comum, analfabeto, mas tinha um talento de música, não era conhecido como um músico jamais, como nos dias de hoje, há pessoas que não têm formação nenhuma acadêmica, mas toca divinamente. Aprende
com os recursos que nós temos hoje tecnológicos, né? Hoje a cifra substitui muita pauta da música clássica. Claro que cada um com a sua importância, cada um com a sua beleza, mas o fato é que naquele período não tinha essa concessão, esse respeito de pegar um Luiz Gonzaga, nunca foi para uma escola de música e tocava uma sanfona e compunha músicas que hoje fica dentro de um rol de importância cultural imensa para a população brasileira, para a cultura do nosso país, como Asa Branca, né? A gente vê um homem simples do interior que ele fazia composições maravilhosas, como seu filho Gonzaguinha, né? E outros que a gente vamos no decorrer dos estudos aprendendo. Então, o desenvolvimento do modernismo no Brasil. O início do século XX foi um período de grande progresso técnico no Brasil. Diversas fábricas estavam surgindo no país, impulsionado pelo avanço e pelo sucesso do cultivo do café. O Brasil passou a crescer de maneira acelerada, não apenas economicamente, mas também demograficamente, com a chegada dos imigrantes vindo de todas as partes do mundo, totalizando em 8 anos o número de 1 milhão de novos habitantes. Foi uma mudança drástica para os padrões da época, que acabou alterando o panorama social do Brasil. As consequências desse processo de industrialização passaram a mostrar mais complexo, ocasionando o surgimento de um proletariado e de um subproletariado formado principalmente por mão de obra imigrante. Então os imigrantes vinham, muitos imigrantes da Itália. E esses imigrantes vindo da Itália são pessoas que tinham uma determinada cultura, assim, porque a gente tem que ver que o berço do Renascimento foi Veneza, Gênova, cidade de Gênova e Veneza, né? Então ficam na Itália. E Roma, né, foi um império, apesar de que nesse período do século XIX já não era um império, era uma república, mas Roma tem o seu espírito, o espírito cultural muito forte ainda, né? Com a influência grega, né? Grécia ali na Europa, todo mundo junto. Então, o que era que essas pessoas, por mais simples e mais exceção que passassem nesses países, que viessem para cá, mas eles tinham conhecimento muito mais avantajado do que as pessoas que moravam no Brasil, as pessoas simples. E isso eles foram se relacionando com os brasileiros e os brasileiros foram também assimilando esse conhecimento, né? Então, os artistas desse contexto, eles ainda estavam muito ligados ao academicismo e influências francesas da Belle Époque. O que quer dizer isso? Como eu falei anteriormente, a arte moderna deveria ser uma arte para frente, mas não. As pessoas que fundaram a arte moderna ainda tinham a mentalidade da mente acadêmica, não de vanguarda, aquela mente que contestava, e sim aquela mente que instituía os padrões de arte como deveria ser feita. A arte é isso, tá? Para ser arte tem que ser assim, no nosso modelo. Se não for o nosso modelo, a gente rejeita, então não é arte. Então eles ditavam as regras, as academias de belas artes em Paris, né? A gente vê na Itália e grandes academias de belas artes no mundo todo. Então aqui no Brasil tinha a Academia de Belas Artes, mas seguia os padrões da Europa. Imagina, no Brasil tropical e os quadros tinham que ser pintados com aquele cinza, né, aquelas cores monocromáticas, cinza, por causa da neve da Europa. Que neva? Claro que não. E muitos questionavam. Né? Esse Tarsila do Amaral era uma pintora formidável. Nesse período, onde Oswald de Andrade foi um dos organizadores, junto com de Cavalcante, da Semana de Arte Moderna no Brasil em 1922, que ela questionou, ela pintou a Bapuru, que é um quadro totalmente colorido, cheio de sol, cheio de vida. Ela falou, não, eu moro no Brasil, e aqui as cores são fortes, aqui tem cacto verde, lá não tem. Vou pintar o que tem no meu país. E ela estava absolutamente certa. Mas infelizmente as pessoas, ela não expôs os seus trabalhos na Semana de Arte Moderna no Brasil, porque havia esse preconceito academicista dos organizadores, né? Dos organizadores, dos apoiadores, dos grandes investidores, né? Então, a gente tem que ver que a arte sempre vai estar ligada a conflitos históricos, econômicos, sociais, políticos, culturais, tá? Então é isso que basicamente essa mudança de perfil
econômico do Brasil, que saiu de um país totalmente, né, de um país totalmente agrícola, né, com a produção de café, cacau, cana-de-açúcar, e passando para um país industrializado, para um país onde as máquinas começaram a ser automatizadas, né, o desenvolvimento foi bem interessante, a Inglaterra investia bastante aqui nessa questão, né? A gente tinha outros parceiros também, como a Itália enviava imigrantes também, que não vinha tecnologia, conhecimento desse povo que chegava até aqui, ajudou a desenvolver a indústria cafeeira, a fabricação também de uvas, que hoje nós temos aí, né, grandes é, vinhedos também espalhados aí no Rio Grande do Sul que produzem vinhos de alta qualidade, né? Tudo isso com essa influência maravilhosa desses povos. Vieram os japoneses também com a sua cultura, vieram tudo nesse período aí. Então enriqueceu. Nós já tínhamos já na nossa formação étnica já os europeus, que eram os portugueses, né, representados pelos portugueses, tínhamos indígenas também da nossa terra, os nativos da nossa terra, e também os afro descendentes, que são os nossos, né, os nossos primos, os nossos formadores, né, dentro dessa nossa genética extremamente miscigenada, misturada, ainda tivemos contato com outros povos, e povos maravilhosos que enriqueceram mais e mais a nossa cultura, a nossa genética e a nossa forma de ver o mundo, de viver neste mundo tão diversificado que era esse Brasil do início do século XX, né? E a gente vê que é bem interessante isso. E a gente, como eu falei para vocês, o Oswald de Andrade, ele era um escritor, né? Ele pelo Manifesto Futurista, que nós falamos do futurismo como uma tendência artística anterior, né, a esse período, mas o futurismo tinha uma política higienista, uma política seletiva, né? Não tinha essa questão da miscigenação, mas sim da separação entre as culturas. A gente vai ver aqui que a Anita Malfatti participou, era uma grande pintora também, né? O Segal também, o Lazar Segal também, mas lembrando para vocês que muito foi influenciado esses artistas que eu estou falando para vocês aqui, mas eles tinham um pensamento de modernização, mas com uma raiz muito forte ainda no academicismo, né? Então, professor, mas o academicismo é ruim? Não, ele é muito bom. Ele é muito bom no que tange a questão do estabelecimento das regras. Claro, todo mundo tem que ter uma disciplina, mas não na determinação geral do que é arte. Ninguém pode determinar o que é arte. Entendeu? A arte a gente pode entender, compreender e conviver e senti-la. A arte é tudo aquilo que é bom. A arte é tudo aquilo que é respeitável. É tudo aquilo que alegra o coração do homem. A arte não é para ser utilizada como elemento de erotismo, erotização, elemento de espalhar boatos, né, como os fake news. A arte não pode ser utilizada como... O cinema não pode influenciar ninguém a matar, ninguém a roubar, ninguém a se prostituir. O cinema ele tem essa função didática, de ensinar, da gente sonhar, de aprender novas coisas, de levar o homem a novos horizontes, não é verdade? Então a gente tem que ser muito olhar e escutar, entender muito bem o que que estão falando sobre o que é arte hoje na contemporaneidade. Isso surgiu lá na modernidade. Será que nós saímos de tudo padrão? Claro que não. Tem muita gente ainda que carrega o padrão academicista quando vai fazer um desenho, que o desenho não fica parecido e um determinado professor não compreende e diz assim, não, ficou feio por quê? É porque sou formado no padrão academicista e eu não posso te dar a liberdade de você aprender e fazer do seu jeito, com a sua releitura, com a forma que você tem de olhar. Você não é artista porque você não é de acordo com o que eu estou te ensinando, ou o professor de matemática ensina a fórmula matemática, né? E você pega essa fórmula e você consegue fazer a expressão utilizando um outro caminho sem precisar do caminho que ele ensinou e você chega no mesmo resultado. Não, você tem que fazer o resultado que o professor mandou. Você não pode procurar
resultados alternativos para produzir arte, usar outros materiais, outros meios, outras linguagens, ou todas as linguagens em um determinado objeto artístico, é isso que é o questionamento, tá legal? Nós vamos ficando por aqui, nós não vamos entrar na questão os pioneiros do modernismo no Brasil, a gente vai dar sequência depois na página 612, porque é um assunto muito bacana, né? Mas requer mais tempo, eu não quero fazer vídeos alongados, porque realmente é entediante a gente, né? Mas eu peço que vocês leiam para a próxima aula a página 612 para a gente poder trabalhar. Nós hoje trabalhamos na 610, né? A 610 e 611. Nós iremos trabalhar 612 e 613 na próxima aula, né? Para a gente poder desenvolver a nossa capacidade de entendimento. Professor, o senhor passou exercício, alguma coisa? Não. Eu quero somente que vocês acompanhem a videoaula de hoje. Façam também, na verdade, uma pesquisa, né, sobre a questão de 1922, Semana da Arte Moderna. Né? Faça um pequeno resumo e poste para mim nos canais, tá legal? Somente o que eu peço para vocês hoje é que faça essa pesquisa sobre a Semana da Arte Moderna e 10 linhas, um resumo, eu entendi isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, que daqui a pouco nós vamos chegar no assunto, vocês terão propriedade para a gente poder até eventualmente fazer um debate com perguntas e respostas no momento da aula de vocês, tá? Um grande abraço, até a próxima.